palavra de Deus, ela traz cura também para a alma, porque ela é um remédio, ela é a medicina de Deus. Vamos meditar nela, nós estamos meditando no Salmo 119, hoje nós terminamos. Ele é o maior salmo, né? O maior capítulo da Bíblia. E hoje nós terminamos a partir do versículo 160. E hoje nós terminamos e seguindo, lendo a respeito da vida de Salomão, né? Agora é o reinado do filho de Davi. Vamos pedir a direção? Ó Deus, que o Senhor venha nos conduzir os pensamentos, venha nos alimentar na nossa fé para que possamos manter-se sempre firmes e dedicados à Tua palavra, à Tua vontade. Meu Deus, esteja aqui conosco e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Então, Salmos 119 e 160, versículo. A Tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos Teus juízos e da Tua justiça dura para sempre. Lá no Evangelho de João, ele fala que o Senhor Jesus é a palavra encarnada, é o verbo encarnado. E ele fala, a tua palavra é a verdade desde o princípio. Então Jesus, ele está desde o princípio, ele é a verdade e também a vida. No 161, príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. O comentário diz, somente o temor freia os impulsos para o pecado e capacita o ser humano a ter uma conduta de submissão perante a santidade e o poder de Deus. Na ausência de temor, mesmo cheia de conhecimentos bíblicos, a pessoa não conseguirá se manter íntegra ante a facilidade de se corromper. Isto é, ela não resistirá aos prazeres ilícitos e não manterá o seu coração limpo diante das injustiças, traições e calúnias. Na falta de temor, os desejos carnais se avolumam na mente vulnerável e logo se transforma em atos pecaminosos. O temor a Deus é tão importante na vida do cristão, porque ele nos mantém firmes na nossa caminhada da fé. 162. Folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. O comentário diz, a posse de um tesouro. O salmista compara a sua alegria em compreender a palavra de Deus com a de um soldado que, ao vencer uma guerra, conquista os valiosos despojos dos inimigos. A pessoa temente encontra alegria absoluta nas promessas divinas e as entesoura dentro de si, porque sabe que Deus é fiel e cumprirá o que prometeu. Ele ama essa verdade mais que a própria vida, pois compreende que por meio dela desfrutará da salvação. O 163, abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. O comentário do 163, a mentira, a hipocrisia é própria da natureza adâmica. Por isso, a cada geração, o comportamento humano tem se corrompido mais, de modo que a falsidade tem sido amplamente aceita. Por faltar sinceridade nas palavras, na conduta e nos princípios, os relacionamentos, de um modo geral, têm tido prazo de validade, mas no coração daquele que realmente ama a Deus e a sua palavra, reina a transparência, a honra e a repulsa por qualquer tipo de fingimento. O Senhor identificou o pai da mentira, que é o próprio diabo. Por isso, quem anda com a mentira não está andando com Deus, não tem como andar com Deus, está andando com o diabo. E ele fala, abomino e odeio a mentira. A hipocrisia, como o bispo mesmo falou, né? A hipocrisia é uma falsidade. Hoje nós vivemos nos últimos dias. E nesses últimos dias nós temos visto a hipocrisia reinar de forma tamanha, né? E a opressão. Porque se você é um cristão verdadeiro e é feliz por ser cristão, você é acusado por isso, né? Porque quem é infeliz não quer que você seja feliz. 164. 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. O comentário diz, 7 vezes no dia. Uma pessoa fiel normalmente orava 3 vezes ao dia. Mas o salmista declara que orava 7 vezes. Essa expressão pode ser literal, mas também pode indicar um espírito unido a Deus constantemente. Aqueles que se mantêm assim
irão além do que a vida religiosa e tradicional determina. Quanto mais nos envolvemos com os assuntos de Deus, menos atenção concedemos à carne e ao mundo. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero tanto servir a Deus, mas eu sou dominado pelos prazeres desse mundo. Mas você se envolve com o quê? Né? Porque o que você alimenta, mais alimenta, é o que vai prevalecer. Por exemplo, se você alimenta a sua carne com as coisas desse mundo, com a internet, enfim, você mergulha nas coisas desse mundo, você alimenta a sua carne. Logo ela vai estar forte. O seu espírito, por não se alimentar, vai estar fraco. Agora vamos fazer o contrário. Se você aborrece a sua carne, tipo, vamos dizer assim, você faz uma dieta para a sua carne, né? Você priva ela dos prazeres desse mundo. Mas você alimenta o seu espírito, naturalmente o seu espírito vai estar forte e a carne vai estar fraca. Então vai prevalecer o espírito. O problema é que as pessoas querem viver na carne e também querem ter força no espírito. E não tem como, uma coisa ou outra. No 165, muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. O comentário diz, de grande paz desfruta aquele que ama a lei do Senhor e emprega todas as suas forças para obedecer a ela. Mesmo que enfrente dificuldades, obstáculos e todo tipo de adversidade, essa pessoa manterá a sua consciência limpa e a sua alma no descanso do Altíssimo. No 166, Senhor, tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos. E esse eu acho que é um segredo valioso, esperar no Senhor pela salvação, porque nós aceitamos Jesus, somos batizados nas águas, estamos salvos, mas precisamos manter a salvação. E daí, para manter a salvação, Jesus ensinou, cada um de vós tomai a sua cruz, segui após mim. Quer dizer, sacrifício diário. No 167, a minha alma tem observado os teus testemunhos, amo-os excessivamente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de ti. O comentário diz, verdade notória, andamos sobre as vistas do Eterno continuamente. Nada o impede de ver nossos caminhos e esquadrinhar nossa mente, nosso coração e nossas intenções. Tudo e todos estão diante dos olhos dele. O salmista tinha essa consciência, por isso se submetia aos preceitos do Senhor. No 169, chegue a ti o meu clamor, ó Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a minha súplica perante a tua face, livra-me segundo a tua palavra. Os meus lábios proferiram o louvor quando me ensinaste os teus estatutos. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma e louvar-te-á. Ajudem-me os teus juízos. Desarraiguei-me como a ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Nós vamos ler agora Cantares também, está inserido nesse princípio da vida de Salomão, seu princípio de reinado. Os Cantares, eles são poemas, né, dedicados a Deus, mas também do homem para a mulher e da mulher para o homem. Então, vamos começar aqui? Ele diz assim, Cânticos dos Cânticos, que é de Salomão. O comentário diz, Cântico dos Cânticos, é uma expressão presente na língua hebraica que possui um significado superlativo, o mais excelente cântico. Essa era uma forma muito comum dos israelitas se expressarem quando queriam destacar algo. Nas escrituras, por exemplo, há referências semelhantes como Santo dos Santos, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A autoria do livro é atribuída a Salomão, que embora tenha escrito 1005 cânticos. 1 Reis 4,32 fala sobre isso. Somente o Cântico dos Cânticos foi considerado inspirado por Deus para o cânon bíblico. O livro narra o amor dentro do relacionamento conjugal,
mas é entendido também como uma ilustração do amor de Deus por Israel e do Senhor Jesus, o noivo, pela igreja noiva. Nesses dois casos, podemos ver esse amor comprovado na entrega, na confiança e na intimidade. Cânon bíblico foi a aprovação dos livros que hoje fazem parte da Bíblia, né? Existem livros extra, né, que não foram aprovados. Esses livros são canônicos, então eles não entraram na Bíblia, nem na nossa, nem do livro hebraico, né? Porque nós temos esses livros, então esses livros foram aprovados e eles pertencem à Bíblia, então inspirados por Deus. E ele começa assim no 2: beijem ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. O comentário diz: teu amor é melhor do que um vinho. Na antiguidade, o vinho era o maior símbolo de alegria e satisfação. Por isso, era muito apreciado pelos israelitas. Para a nossa cultura, talvez essa expressão soe estranha, mas quando a noiva declara o seu amor para o seu noivo e diz ser a intimidade com ele melhor do que o vinho, ela o exalta sobremaneira. O amor do Senhor Jesus é singular e incomparável, melhor que qualquer prazer deste mundo. Ter comunhão com ele e com a sua palavra nos assegura verdadeira e duradoura alegria. E essa deveria ser, e deve ser, claro, a alegria do casal no casamento, também a alegria da comunhão da sua igreja com o Senhor Jesus. No 3, suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam. O comentário diz: teu nome é como unguento. A sulamita sentiu o cheiro do amado somente ao pronunciar o seu nome. A simples menção do nome dele já o inspirava para pensamentos agradáveis. É assim que nos sentimos todas as vezes que falamos o nome do Senhor Jesus. O seu nome é mais doce que o mel em nossos lábios e nos faz cheios do seu próprio perfume. Ele nos refresca das inquietações e dos temores que afligem o nosso ser. Por isso as virgens te amam. Significa que aqueles que têm um relacionamento profundo com Deus descobrem o verdadeiro amor e a verdadeira riqueza, por isso não conseguem mais viver longe dele. Virgem remete à pureza, então a igreja vive essa pureza, vive essa santidade, mas não basta somente isso, é preciso ter comunhão. Por isso que ele fala, né, suave o aroma dos teus ungüentos e é derramado o teu nome, quer dizer, naquele tempo não havia fotografia para lembrar do amado, né? Então o cheiro, o aroma, o lugar, as pessoas, eles remetiam a essa memória, né? No 3, aliás, 4. Leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas câmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos. Mais do que do vinho, os retos te amam. Eu sou morena, porém formosa. Ó filha de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim, puseram-me por guarda das vinhas. A minha vinha, porém, não guardei. Comentário do 4 ao 6. Não olheis para o eu ser morena. A noiva olha para a sua pele castigada pelo trabalho ao ar livre na vinha e não se sente bela o suficiente para o noivo. Mas ela se compara às tendas de Quedar, que tinha aspecto desgastado, empoeirado por causa da contínua exposição ao sol e da poeira do deserto. Mas seu interior era cheio de riquezas. Da mesma forma, somos deformados pelos nossos pecados, portanto, indignos de pertencer a Deus. Mas, assim como o noivo desejou a sulamita e lhe deu o direito de adentrar em seu palácio, temos o alto privilégio da salvação por causa do sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Diante disso, além de sermos salvos da condenação eterna, somos salvos todos os dias dos nossos temores, das nossas aflições.
e dos nossos problemas. Nós vivemos num mundo que a aparência vale mais do que o que está no interior. Então as pessoas vivem mais pelo que os olhos veem. Quer dizer, as pessoas vivem pela vista e elas ignoram às vezes o feio achando que o feio não presta. Mas o mais valioso é o que está dentro da pessoa. É claro que, por exemplo, a pessoa que vai namorar com alguém, a primeira coisa que ela vai ver é a aparência, né? É a primeira coisa. Por isso a pessoa, ainda que ela não tenha uma beleza, né, sobrenatural, mas ela tem uma beleza, ela se cuida bem. E quando a pessoa vai conhecer ela vai perceber que aquela pessoa, ela é muito mais especial do que a sua aparência. Quantas vezes você julgou uma pessoa pela aparência e você não conheceu ela, né, mais próximo, e quando você se aproximou dela, você viu que ela era uma pessoa completamente diferente, uma pessoa espetacular. Então, não julgue uma pessoa pelas aparências. No 7, dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o fazes descansar ao meio-dia, pois por que razão seria eu como a que anda errante junto aos rebanhos de teus companheiros? Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas do rebanho e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. O comentário diz, a mais formosa. O noivo não enxerga defeitos em sua noiva, pois não a vê com olhos humanos. As pessoas reparam nas imperfeições e censuram a qualquer falha, porém, como filhos de Deus, somos vistos por Ele por meio do sangue do Senhor Jesus. Por isso somos aceitos e convidados a andar nas pisadas do rebanho. Isto é, o Altíssimo nos chama para trilhar o mesmo caminho da fé que nossos antepassados Abraão, Moisés e Josué, por exemplo, andaram. Então, andar, se você quer o mesmo resultado de vida que eles obtiveram, você precisa fazer o que eles fizeram, né? E é isso que às vezes muita gente não consegue, porque precisa sacrificar sua vontade. 9. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó meu amor. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata. Naquele tempo, ter um cavalo, uma égua, né? Eles não eram simplesmente colocados aquele lugar onde você se assenta, né? Eu esqueci o nome daquilo, mas ele era completamente enfeitado. Os cavalos levavam correntes de ouro, quer dizer, para mostrar a riqueza, né? Então ele compara a mulher às éguas de Faraó. No 11, enfeite de ouros te faremos, com incrustações de prata. Enquanto o rei está assentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado é para mim como um ramalhete de mirra posto entre os meus seios. O comentário, ramalhete de mirra. Naquela época, as mulheres tinham o costume de amarrar um pequeno ramalhete aromático entre o pescoço e os seios a fim de ficarem perfumadas. A sulamita compara o seu amado a esse saquetel de mirra. Isso significa que a noiva almejava que o noivo estivesse abraçado a ela. No sentido espiritual, expressa que Deus nos deu a honra de permanecermos a Ele, de pertencermos a Ele. Podemos retribuir esse tão grande privilégio mantendo comunhão e intimidade com o Senhor. A cada momento, Ele deve ocupar nossos pensamentos e ser o motivo de nossas ações como o amado de nossa alma. Seguindo para o 14. Como um ramalhete de hena nas vinhas de Engede, é para mim o meu amado. Eis que és formosa, ó meu amor, eis que és formosa. Os teus olhos são como as das pombas. Eis que és formoso, ó amado meu, e também amável o nosso leito é verde. As traves da nossa casa são de cedro, as nossas varandas de cipreste. O comentário, o cedro e o cipreste são madeiras importantes que aparecem em todo o contexto bíblico. Elas foram muito utilizadas por sua resistência
a pragas e a deteriorização. O grande valor dessas árvores é mostrado, por exemplo, na construção do Templo de Salomão. Isso significa que somente uma casa edificada fortemente pode resistir às tempestades. Da mesma forma, somente quem está com a vida fundamentada sobre a rocha, a palavra de Deus, suporta e supera as adversidades. Daí em Lucas capítulo 6, versículo 48, Jesus falou: é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava afundada sobre a rocha. E esse deve ser o nosso exemplo a ser seguido, edificar a nossa casa sobre a rocha. Vale a pena você pagar pelo sacrifício de edificar sua casa sobre a rocha, porque o valor, no final, é muito superior a qualquer coisa deste mundo, tá bom? E aí, você gostou desse vídeo? Então põe o seu gosto no vídeo, faça o seu comentário e manda esse vídeo para alguém. Vamos espalhar essa palavra de Deus para que as pessoas também venham ter fé para serem salvas, tá bom? Deus abençoe e ilumine você cada vez mais.